vamos continuar o nosso culto a Deus conversando sobre temas que sejam marcados pela atuação, a presença da misericórdia, do carinho de Deus para com cada um de nós e para com o mundo inteiro, sem nenhuma exceção, tá? Eu gosto muito de repetir isso, inclusive para mim mesmo, porque todos temos uma inclinação muito grande para fazer exceções, para fazer limitações, para quebrar essa universalidade do amor, da misericórdia de Deus. Gostamos muito de coisas exclusivas. Deus é só nosso, só nós é que somos. Então essa coisa humana, carnal, não bíblica, não cristã, a gente tem demais. E nos ensinaram muito isso, não é? A ideia de que ser cristão é ser exclusivista, grupinho, né? Só vocês, só nós. Então a gente precisa quebrar muito isto para que a gente possa compreender melhor a visão universal de Deus para com todas as suas criaturas, para com todas as pessoas. A gente vai conversar aqui iniciando, né? Estamos no terceiro momento do Sermão do Monte, né? O primeiro falamos sobre bem-aventuranças, o segundo momento sobre sal e luz do mundo, né? E a gente vê agora Jesus e a lei. Precisamos entender que dentro da concepção de Mateus, né, essas três coisas estão interligadas. Não são aspectos separados, tá? Dentro da visão dele. E aí precisamos entender primeiro o que é que ele tem em mente quando ele diz que essas três coisas estão interligadas e o que é que Jesus fala a respeito, se realmente coincide com o que Jesus está ensinando. Lembrando que Mateus é judeu e, além de judeu, ele está evangelizando, ele está falando para judeus. Então, mais ainda, a importância dessa questão da lei, não é? Nesse momento, quando ele fala de que todo salvo é luz do mundo e que, sendo luz do mundo, né, todo salvo é bem-aventurado e todo bem-aventurado é luz do mundo. E agora ele vai falar sobre a relação dessa luz do mundo com essa lei do Senhor, a lei, né, o que os judeus entendem como lei de Deus, a lei mosaica. Vamos ver exatamente sobre isso. Aí, isso está em Mateus 5, 17 a 20. Hoje a gente vai falar sobre o versículo 17. Não penseis que vim para revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas sim para cumprir. Não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei e os profetas. Vamos ver aqui os comentários para que a gente compreenda, não é, esse versículo. Não penseis. Jesus está falando aos apóstolos, é outra coisa importante, ele não está falando para todo mundo, ele está conversando agora com os seus apóstolos, com aqueles mais próximos a ele, tá? Então, está falando aos apóstolos, ao raciocínio judaico deles. Eram extremamente judeus, né? Imaginando que Jesus veio para desfazer o que já existia e estava trazendo algo de novo. Então, é aquela ideia de Jesus vai desprezar tudo que existe porque ele vai começar algo novo, tá? Essa é a ideia. Qualquer judeu pensaria assim, né? Dentro da prepotência, qualquer judeu creria desse jeito. E Jesus estava sabendo disso no coração dos seus apóstolos também, né? Não era diferente, não. Segundo, revogar a lei e os profetas. É o nosso Antigo Testamento. Lei e os profetas, quando Jesus fala isso, não está falando exatamente do texto de Moisés, mas está falando de todo o Antigo Testamento. Na Bíblia judaica é assim, a lei são os 5 primeiros livros de Moisés, tá? E os profetas são todos os demais livros que foram aceitos como parte
das escrituras judaicas. Lembrando que não foram aceitas de imediatas não, tá? Olha, até Babilônia, mais ou menos até a época de Babilônia, o judeu só entendia os 5 primeiros livros de Moisés. Não entendia, aceitava nada mais como inspirado. Tinham salmos, né? Davi escreveu muitos salmos, né? Ou sobre Davi foi escrito. Então havia já os salmos, havia os escritos de Salomão, eram reconhecidos como textos importantes, mas não eram entendidos como parte do texto bíblico. O texto bíblico era somente os 5 primeiros livros da lei. Isso, inclusive, não só para os judeus, mas também para os israelitas, ou seja, as 10 tribos do norte também aceitavam assim. Tanto que quando... porque eles depois, né, foram dominados, essas 10 tribos foram dominados pelos assírios e eles foram distribuídos no mundo. Quando voltaram para a terra de Israel, eles encontraram os judeus crendo não só nos 5 primeiros livros, mas também em outros. Aí já tinha salmos, já tinha os profetas, já tinham outros. Então eles criam que aqueles eram textos bíblicos e eles não, e os israelitas, né, não aceitavam. Agora são chamados de samaritanos quando eles voltaram. É tanto que os samaritanos, né, na época de Jesus e até hoje, só aceitam os 5 primeiros livros de Moisés. Os judeus é que aceitam, né, os demais livros. E aí, 2 grupos prepotentes, 2 grupos degladiando para saber quem é mais santo, quem é mais puro, quem é mais religioso do que o outro. Fica nessa disputa, né, por causa dessa coisa. Os judeus criticam os samaritanos porque vocês guardam somente os 5 primeiros livros, mas acontece que vocês se misturaram, ó a prepotência, se misturaram com outros povos, vocês tiveram filhos de outros povos, ó a prepotência doentia, né? E os de cá dizem, não, vocês estão aí, todo mundo purinho, sem se misturar, mas vocês estão crendo em coisas que não são somente os 5 primeiros livros. Aquela briga que, mesmo que não tivesse motivo, inventaria, porque o joio é perito em encontrar motivo para discordar e para discordância. É do espírito cabrito, né? Do espírito bode do joio, é o de ficar inquieto com as coisas e querer a intriga, querer a confusão, querer a briga, querer a violência. É próprio do joio, tá? Então, tá lá, até hoje eles brigam para saber quem é mais puro, quem é mais obediente, né? Mas os 2 lados estão lá matando os árabes à vontade e procurando saber quem é mais íntegro diante de Deus, tá bom? Mas é próprio da prepotência. Nós também temos muito disto, tá? Nós herdamos e brigamos para fazer questão de ter isso conosco, né? Entendemos isso como espiritual, né? Quanto mais prepotente eu sou, mais espiritual eu sou. Quer dizer, quanto mais eu acho que eu sou o melhor diante de Deus, quanto mais eu acho que eu sou mais espiritual, quanto mais eu acho que a minha religião, quanto mais eu sou assim, mais espiritual eu sou dedicado a Deus. Então nós temos demais, até talvez somos piores do que eles, né? Piores do que eles. Muito bem. Aliás, o cristianismo tem feito muito mais mal ao mundo do que o cristianismo que eu digo, é o cristianismo joio, tem feito muito mais mal ao mundo do que o judaísmo em si. Então, a gente não pode nem reclamar, né? Porque a gente é muito pior. Muito bem. Isso aqui é para falar sobre essa lei e os profetas. Quando Jesus fala lei e os profetas, está falando do Antigo Testamento, tá? Todos os livros, os 39 livros do Antigo Testamento. Aí ele diz, não vim revogar. Eu não vim revogar. Embora Moisés e os demais escritores tivessem entendido muita coisa errada, diferente da revelação de Deus, muita, não é pouca coisa não, muita coisa. Como é que você identifica isso?
Tem coisas que Moisés, Davi, os profetas, né? Tem coisa que eles falaram que se você perguntar a Jesus, ele vai dizer nunca, Deus nunca mandaria um negócio desse, Deus nunca orientaria uma coisa dessa. Muita coisa, não é pouca coisa não, entendeu? Então, embora eles tivessem entendido muita coisa errada, diferente da revelação de Deus, como outros em outras religiões, entendeu? Outros também, a revelação de Deus não foi só para Israel, não. Não foi só para Moisés, não. Foi para todo o mundo, todas as pessoas. Deus não amava só Israel, não. Deus ama e amava todos os povos. Todos receberam essa revelação. E todos, em todos os lugares, muita coisa foi entendida errada e muita coisa foi entendida certa. E era de esperar diferente disso? Com seres humanos iguais a nós? Jamais. Eles entenderam certo e errados, como os judeus também entenderam certos e errados. Então está aqui. Embora Jesus tivesse consertado e revisto muito dos ensinos do Antigo Testamento, ele não veio revogar, não veio desfazer, embora com muitas limitações e erros graves ou simples, as escrituras judaicas ou outra de outras religiões foram e eram importantes aos propósitos divinos com a ajuda do Espírito Santo, iluminando as pessoas diante dos acertos e erros contidos em tais escritos. O Espírito estava ali. Tem coisa que é dito por um Davi, digamos, não é? Mas aquele que é guiado pelo Espírito diz, não, isso aí não é muito de Deus, não. A pessoa que está agora guiado pelo Espírito de Deus, ele tem a mente de Cristo. Então, por mais que lá na Bíblia diga, Moisés, entre lá e mate todos, não deixe nenhum vivo. Havia aqueles que entendiam, não, isso é coisa de Moisés. Deus não mandaria isso. Bom senso, mente de Cristo, entendimento da revelação de Deus, iluminação do Espírito. Entendeu? Então isso aconteceu muito, não é como acontece até hoje, tá? Aí ele coloca, eu vim cumprir. Não é o sentido de validar. Jesus não está dizendo, olha, eu vim aqui validar o que o Antigo Testamento ensina. Não é o sentido de atender tudo. O Antigo Testamento fala de um Messias que seria guerreiro, que seria tão guerreiro quanto Davi e Moisés, que seria um conquistador de terras, conquistador de território, conquistador de povos, entendeu? É isso que é o Messias. Jesus não veio cumprir isso. Esse é o entendimento errado da revelação de Deus. Então, primeiro, ele veio reafirmar o que foi mostrado aos escritores, aos escritores da revelação de Deus, da Bíblia. Então, aqueles escritores, ele veio mostrar de novo o que aqueles escritores viram, porém entenderam errado. Certo? Jesus veio confirmar a revelação. Segundo, veio para ser o modelo, o princípio, aferidor de tudo que o Antigo Testamento afirma como sendo da parte de Deus. Ele veio para ser aferidor. Quando ele veio para cumprir, no sentido de que ele veio ser um aferidor. Como é que você entende se uma coisa que está lá no Antigo Testamento, ou no Novo também, tá? Mas já que interessa agora é o Velho, então, como é que você sabe se aquilo é de Deus? É só você comparar aquilo com Jesus. Se for coerente com o ensino e a vida de Jesus, então é de Deus. Se não for coerente com o ensino de Jesus, não é de Deus. Ou qualquer outra religião. Então você vai em qualquer texto religioso do mundo. Se aquilo casa com o ensino de Jesus, com a vida de Jesus, o ensino, o exemplo de Jesus,
aquilo é de Deus. Se aquilo não casa com o ensino e a vida de Jesus, é do homem, bem intencionado, mas não é de Deus. Entendeu? Então, Jesus veio para ser esse aferidor. Eu vim cumprir, no sentido de que eu vim para ser o padrão, para você entender daquilo que está no Antigo Testamento, o que era de Deus e o que não era. Tá? Terceiro, ele veio para ser a prova real do amor de Deus para com todas as pessoas, ao ponto de morrer na cruz por todo o mundo. Tá? Então ele veio para demonstrar, para provar o amor de Deus que está na revelação de Deus. Ele veio viver esse amor, não é, que a revelação mostrava em relação a todas as pessoas. Esse é o primeiro aspecto dentro dessa palavra sobre a lei, não é? Eu não vim revogar, eu vim cumprir, né? Eu vim cumprir o ensino do Antigo Testamento. Vamos ver aqui os motivos de oração que nós temos para hoje. Primeiro, os que estão sempre cultuando conosco, tá? A gente relembra e agradece e louva a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas. Adoradores, adoradores que estão enfermos ou que estão em dificuldades, a gente relembra ao Senhor e pede que o Senhor faça a sua vontade. Amigos e irmãos aniversariantes, a gente lembra também hoje, que Deus nos faça a luz do mundo para Ele, para a glória dEle. Tá? A gente então pede isso também. Que o mundo nos veja como trigo, apesar de tanto joio que está ao nosso redor. Mas que Ele nos veja como trigo, o mundo veja, né? A diferença dentro do cristianismo. A diferença entre quem é trigo, quem é joio. Que o mundo perceba isso, tá bom? Que não nos deixe pensar que preconceitos convencem o pecador. Que os nossos preconceitos, né, deixar de acreditar que sendo preconceituoso eu vou facilitar para que aquela pessoa se convença do pecado. Acabar com essa ideia maligna, né, que foi ensinado para a gente. Seja preconceituoso para que ele sinta que ele é pecador. Tá bom? Então, isso, que Deus nos tire disso. Somos melhores religiosos que outros. Acabar com essa ideia também, né? Que Deus nos tire, nos livre dessa prepotência. Nós somos melhores religiosos do que os outros. Tá? Lembro aqui a minha lista de oração. Hoje é dia de orar pelas pessoas que iniciam com a letra A, B e C. Hoje é meu dia de orar por elas. E que o Senhor faça só o que planejou para o nosso bem. Né? Não precisa fazer nada do que a gente pede, não. Mas só o que Ele já planejou, o que Ele tem trabalhado para isso, já é suficiente para a nossa realização pessoal, espiritual, existencial. Tá bom? Esses são os nossos pedidos de oração hoje.